Senhor Jesus, boa noite, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, compartilhar uma palavra com você, minha irmã e meu irmão, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, que diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vou repetir: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu peço que você venha abrir o teu coração para receber de Deus esta palavra em nome do Senhor Jesus. O tema do qual Deus colocou em meu coração para esta palavra se chama santificação. Minha querida irmã e meu querido irmão, em nome de Jesus, sabemos nós que a igreja primitiva crescia naturalmente. Se nós formos observar ou fazer uma característica ou estatística de seu crescimento, veremos que o número de seguidores cristãos aumentava a cada instante, chegando a um acréscimo mais de 1000%. Mas qual seria aqui o segredo do crescimento desta igreja? Ou seja, não há segredo. A Bíblia diz que e mostra que a igreja crescia naturalmente. Vamos ver e olhar alguns exemplos do crescimento da igreja primitiva. Em Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 4, a Bíblia diz que havia 12 discípulos, também Lucas 9, versículo 1. Em Lucas 10, versículo 1, já é 70 discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo de número 15, são 120 discípulos. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 41, são 3.000 pessoas batizadas. Aqui em Atos 4:4, 5.000 convertidos. O número continua crescendo ao ponto de perder a conta. Atos 5, versículo 14. Mas o crescimento está aqui, inclusive conversão de sacerdotes. Atos 6, versículo 1 e 7. Cristãos aqui se espalhavam dividido a perseguição. Atos capítulo 8, versículo 1 e 4. Muitas igrejas são fundadas. Atos capítulo 9, versículo 31. Aldeias aqui inteiras converteram-se a Cristo. Converteram-se totalmente a Cristo. Atos 13, 48 e 49. Igrejas erguidas na Ásia Menor e Turquia. Atos 14, versículo 1 ao 28. Igrejas aqui fundadas na Europa. Atos 16, 5 e 11, 12, 17 ao 4. Milhares de judeus tornaram-se cristãos. Atos 21, versículo 20. Aqui, além do crescimento numérico, podemos observar que a expansão territorial do cristianismo, devido à dispersação dos cristãos perseguidos, também se percebe que a quantidade, o comprometimento dos cristãos aqui dispostos a morrer por sua fé foi uma força a este movimento que crescia cada vez mais diante das dificuldades. Hoje aqui se fala muito de estratégias para o crescimento da igreja, mas as propostas, são tantas que ficamos sem saber às vezes o que fazer. Existem igrejas que pregam o legalismo e crescem, outras o liberalismo e também crescem. Ainda há grupos que propõem sacrifícios ao povo obedecer, sempre crescendo. Já outros não exigem nada e conseguem crescer naturalmente, porque Cristo é o cabeça da igreja. Mas qual é o crescimento para a igreja? Vamos refletir nas palavras de Efésios 5, 27 e aprender aqui sobre a importância da santificação para o crescimento da igreja. Primeiro, igreja deve ser gloriosa. Escute, a igreja primitiva era gloriosa apesar de tanta pobreza e simplicidade. A sua glória era a própria glória de Deus, que se manifestava no meio deles.
Hoje nós vemos muitas igrejas que se mostram gloriosas, templos talvez ali luxuosos e aparatos ali tecnológicos. Nada contra estas coisas. Contudo, a glória da igreja não pode estar em outra coisa senão no poder que Deus realiza nas maravilhas no meio do seu povo. Muitas igrejas não têm crescido por causa do seu orgulho e outras crescem muito porque tiveram a humildade no começo do seu ministério e Deus manifestou a sua glória, mas com o tempo começaram a envaidecer e se cair porque Deus resiste a toda aquela pessoa ou a toda aquela igreja que é soberba, mas Ele dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. A sua igreja tem sido gloriosa no sentido humano ou espiritual? Deus quer uma igreja cheia de glória, cheia de bondade. Segundo, igreja sem mácula. A igreja primitiva era sem mácula, sujeira ou pecado. Mas o caso de Ananias e Safira, em Atos 5, sim, aqui eles pecaram, mas a igreja não aceitou. Vou repetir. O caso de Ananias e Safira, eles pecaram sim, mas a igreja não os aceitou, o pecado, e Deus os castigou. Algumas igrejas não crescem porque aceitam o pecado do povo. Algumas igrejas não crescem porque colocam qualquer pessoa em cima do altar para pregar, para louvar. É cheio de pecado, cheio de ruga, cheio de mancha, e Deus não quer igreja assim. Algumas igrejas não crescem porque aceitam o pecado e ficam com medo aqui de exortar o povo, mas não se prega mais a santidade. Não exige a força que possa vencer uma igreja, nem a perseguição ao demônio, mas o pecado destrói a igreja de maneira desastrosa. Aqui o secularismo tem feito com muitos líderes que conformem com o pecado, aceitam o pecado, são tolerantes ao pecado dentro da igreja. Mas nenhum pecado destrói. Igreja de maneira desastrosa. O secularismo, aqui, como eu falei, tem feito com que muitos líderes conformem com o pecado. Mas a palavra de Deus nos ensina: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Mesmo aqui que a igreja seja formada por pessoas pecadoras, deve ensinar aqui a santidade e pregar contra o pecado, para que esclarecer e libertar o povo. A igreja deve escolher os pecadores com amor. A igreja deve acolher os pecadores com amor. Com amor, mas ser radical contra o pecado. Não podemos nós nos conformar com o pecado para agradar pessoas ou com medo de defendê-las. A sua igreja tem se conformado com o pecado? Deus quer uma igreja sem mácula. Deus quer uma igreja sem mácula. Terceiro, a igreja sem ruga. A igreja primitiva, ela não tinha ruga. Sabe por quê? A igreja primitiva era uma igreja nova. Mas com o tempo aqui, muitas igrejas começaram a envelhecer, perdendo a sua força, perdendo o seu vigor, concedidos pelo poder do Espírito Santo. Uma igreja sem rugas é sempre uma igreja renovada por Deus. Olha só o que diz aqui em Lamentações 3, 22, 23. Porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Mesmo aqui, que a igreja não tenha muitos anos de existência, deve sempre buscar o renovo de Deus. Mas só que acontece uma coisa chamada tradicionalismo, tem erungado muitas igrejas, impedindo que sejam renovadas por Deus. Passam-se que anos sem ganhar novas vidas para Jesus. E os crentes estão velhos dentro da igreja, sem nenhum tipo de mudança de vida.
Devemos nós aqui buscar o poder do Espírito Santo que mantém o povo sempre forte e cheio de vigor espiritual. Buscar aqui a renovação é querer somente a novidade, e sim que como a igreja também andemos em nós em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Deste modo, ganharmos novas vidas para Jesus, a igreja se mantém sempre renovada. Sua igreja tem buscado a renovação ou já está enrugada? Deus quer uma igreja renovada pelo seu poder. Quarto, a igreja santa. A igreja aqui primitiva era santificada pelo Espírito Santo, uma comunidade movida pelo poder de Deus. O povo simplesmente humilde dependia tão somente da graça de Deus para poder vencer tudo. Consideravam que só tinha um problema, que era vencer o pecado e ganhar vidas para Jesus. Uma igreja santa não é uma igreja legalista. Vou repetir. Uma igreja santa não é uma igreja legalista, cheia de rituais. A igreja é santa quando combate o pecado e quando se ocupa na pregação do evangelho aos perdidos. Buscar ser santo não é ser arrogante ao dizer que não tem pecado, porque se fizer isso, estaria mentindo. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Mas ao confessarmos os pecados, sempre buscar melhorar, como Paulo que nos ensinou. Não julgo vê-lo, alcançando mais uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avançando para a questão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. A santificação é algo que deve ser buscado todos os dias. Em nossa cultura brasileira, o conceito católico de santidade faz o povo pensar que é santo é algo impossível ou irreal, mas no conceito bíblico, o povo de Deus é santificado em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. É muito importante pregar e enfatizar a doutrina aqui da santidade em nossos dias atuais. A sua igreja tem pregado e buscado a santificação. Deus quer uma igreja que busque a sua santidade. Quinto, igreja sem defeito. Dizer aqui que a igreja primitiva era sem defeito parece algo relativo. Um grupo de pessoas incultas e cheias de dificuldade lutando aqui por uma nova fé e sem saber exatamente o que fazer. Em Atos 15, descreve aqui o primeiro concílio da igreja, onde discutem aqui vários problemas, mas no fim chegaram a um conceito movido pelo Espírito Santo. Uma igreja sem defeito não é uma igreja perfeita no sentido humano. Ensina o povo que almeja a boa e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. A igreja é o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Quando perdemos membro deste corpo, ou os membros estão aqui divididos entre si, o corpo fica defeituoso. Muitas coisas têm se formado a igreja cristã. Muitas coisas têm deformado, a igreja cristã. Embora construímos templos aqui suntuosos, tenhamos estruturas muito bem aqui organizadas, muitos defeitos têm feito com que o corpo de Cristo ande mancando ao meio do defeito, que tem prejudicado a igreja, e é a injustiça movida pelo interesse humano. Aqui as divisões e o individualismo tem prejudicado a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A estrutura aqui organizacional da igreja deve ser Bíblia, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, dirigida pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo deve ser feito de maneira
de maneira a manter o povo unido em um só propósito, na mesma fé, no mesmo objetivo. Ninguém precisa ser maior entre si, devemos servir uns aos outros. Igreja sem defeito é íntegra, é consciente dos seus problemas, lutando sempre para vencer. Sua igreja, minha irmã e meu irmão, está dividida ou mancando. Jesus quer um corpo sem defeito. A igreja precisa crescer, a igreja precisa frutificar. A igreja primitiva cresceu muito enquanto a sua glória foi a presença de Cristo, não tendo mácula, não tendo maldade, lutando sempre aqui contra o pecado, sem rugas, conservando sempre a novidade de vida para não envelhecer, santificada aquilo pelo poder do Espírito Santo, sem defeito, sem injustiça. Com o tempo, quando as igrejas começam a buscar glória para o homem ou para a denominação, começou a se conformar ali com o pecado, a igreja então cai no tradicionalismo, perdeu a ênfase na santidade e visões começaram a prejudicar o corpo de Cristo. A partir de então, a igreja deixou a crescer por causa desse tipo de problemas. O corpo de Cristo é vivo, saudável, por isso cresce naturalmente, trabalhando ativamente pelo crescimento da igreja, que Jesus quer apresentar para Deus gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem nenhum tipo de defeito. O segredo aqui para o crescimento da igreja é a santificação. Qualquer estratégia ou proposta de crescimento que seja baseada em dar a glória a Deus e não aos homens, lutar contra o pecado e justiça, manter uma igreja renovada, buscar aqui, minha irmã e meu irmão, a santidade, o corpo de Cristo funciona. Qualquer método de crescimento que vise isto vai dar certo. Sua igreja tem crescido, uma igreja saudável cresce naturalmente. Fica com essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.